Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 833 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos finalizar o capítulo 8 de Apocalipse. Lembrando, gente, que estamos falando aqui da abertura do 7º selo. No primeiro áudio, o áudio 832, nós falamos sobre os 5 primeiros versículos deste capítulo 8, onde o Cordeiro, Jesus, quebrou o 7º selo daquele livrinho. E lembrando aqui, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora, ou seja, criou-se uma expectativa, quebrou-se o último selo, quebrou-se o 7º selo do livrinho, que só poderia ser quebrado pelo Cordeiro, por Jesus. E ele abriu o livro, quebrou esses selos e o 7º selo foi quebrado. E olha a grande expectativa e reparem aqui como é a organização do mundo espiritual, como é a organização dos céus. Essa parte de hierarquia, essa parte de ser tudo muito organizado, muito comandado por Deus. É Deus que tem o poder de começar toda essa sequência que vem após a quebra do 7º selo. Amém? E quando se quebrou o 7º selo, viu-se ali 7 anjos que estavam de pé diante de Deus e eles tinham 7 trombetas, cada um tinha uma trombeta, e eles estavam ali como que aguardando uma ordem. E esse 8º anjo que veio com um vaso de ouro que tinha incenso, que tinha o fogo do altar de Deus, as orações, continham as orações, a fumaça do incenso. Ele encheu esse vaso com fogo do altar e jogou sobre a terra, esse 8º anjo. E a partir disso, a partir dele ter jogado esse vaso com fogo do altar, houve trovões, estrondos, relâmpagos e terremoto, e um grande terremoto. E aí os 7 anjos que estavam ali preparados começaram a tocar, cada um por um, as suas trombetas. E neste capítulo 8 nós vamos chegar até a 4ª trombeta. Então 4 anjos vão tocar 4 trombetas aqui. Então versículo 6 diz assim: em seguida, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo misturados com sangue. Olha aí, gente, uma chuva de pedra, fogo e sangue. Eu creio que esse sangue é o sangue dos mártires, é o sangue das pessoas que clamavam por justiça, tá? Isso é uma interpretação minha. E foi destruída pelo fogo a 1/3 parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Olha só que interessante, ele fala de 1/3 parte. Quando Satanás foi expulso do céu e foi jogado para a terra, ele trouxe com ele a 1/3 parte dos anjos que estavam sobre a liderança dele. Então, eu acho interessante essa questão da 1/3 parte, porque a gente vê que o mundo espiritual do bem, e eu creio até que isso se reflete nas pessoas, eles são mais do que o mal. Se caiu a 1/3 parte, é sinal que o dobro disso, ou seja, 2/3 ficaram com Deus, decidiram estar na presença de Deus. Quando 1/3 cai e decide adorar a Satanás, a ser comandado por Satanás, então quer dizer que 2/3, ou seja, o dobro, ficou com Deus e decidiu continuar honrando a Deus, sendo obediente a Deus. Isso é muito bom. E aqui fala sobre a 1/3 parte. A 1/3 parte foi destruída, ou seja, vamos olhar para o lado positivo, 2/3, o dobro disso que foi destruído, continuou ali intocado. Tá? Então a 1/3 parte foi destruída. 1/3 parte o quê? Da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Foi destruída após essa primeira trombeta ser tocada pelo primeiro anjo daqueles 7 e lançou
nessa chuva, uma chuva de pedra, fogo misturado com sangue. Depois o segundo anjo tocou a trombeta, a segunda trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada ao mar. Olha aí, algo grandioso, algo muito grande, parecia uma grande montanha pegando fogo, foi jogada no mar. Então, a primeira destruição foi na terra, nas árvores, e agora a segunda trombeta vai destruir o mar. A terça parte do mar virou sangue, morreu a terça parte dos animais do mar. E foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Ou seja, vamos olhar pelo lado positivo aqui, se é que tem, sobraram o dobro. Foi destruído a terça parte e ficou 2/3. Versículo 10. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta e uma grande estrela, olha aí, grande estrela, estrela já é grande, então uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios. Olha aí, já teve destruição da terra na primeira trombeta, destruição do mar na segunda trombeta. Na terceira trombeta, a destruição é sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas, as nascentes de águas puras. Então, destruiu-se aí a terça parte dos rios e a terça parte das fontes de águas. O nome dessa estrela que caiu é amargura. Olha aí que coisa terrível, amargura. A terça parte das águas se tornou amarga, ou seja, não se tornou boa para beber. Eu e a Thaís, a gente furou um poço lá, 2 poços lá no Quênia, numa tribo, e a água que saiu era uma água amarga, uma água salobra, uma água ruim. Graças a Deus, com o tempo de uso, já se foram aí 2 anos, quase 2 anos, e agora, recentemente, a gente recebeu a excelente notícia que essa água agora está boa, está pura para beber. Mas imagina você ter que beber água amarga, água salobra, água que não mata a sua sede. Então, a terça parte dessas águas se tornou amarga e, por isso, muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Olha aí, morreram ao beberem daquelas águas amargas. Elas tinham que beber. Elas tinham sede, beberam daquela água e é uma água que matou muitas pessoas. Está aqui dizendo. Versículo 12. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte, olha aí, mais uma vez, a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu e ouvi a águia dizer com voz forte: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra quando se ouvir o som das trombetas que os outros 3 anjos vão tocar. Então, olha só, lembra que essas 4 primeiras trombetas teve pessoas morrendo? Teve. Destruiu a terça parte dos barcos, dos navios. Com certeza tinha gente lá. Muitas pessoas morreram ao beber aquelas águas amargas, mas foi uma justiça que veio, eu creio, com as orações, que veio para a natureza. Lembra? Terra, ervas, árvores, na primeira trombeta. Na segunda trombeta, o mar. A terça parte do mar. Na terceira trombeta, a terça parte dos rios, das águas das fontes. E na quarta trombeta, sol, lua, estrelas. Tá falando aqui de criação, tá falando aqui de natureza. Tá? Só que olha o que vai acontecer. Tá falando 3 vezes, ai de vocês. Ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra quando se ouvir o som das trombetas que os outros 3 anjos vão tocar. Você vai entender aqui por quê. No próximo áudio a gente já vai entrar no 5º anjo, na 5ª trombeta, e você vai ver que o estrago vai ser diretamente o quê? Nas pessoas. Nas pessoas. Tá? O 5º, o 6º e o 7º anjo, a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta vão trazer coisas terríveis. Porém, vocês vão entender aqui que algumas pessoas vão ser poupadas. Lembra do sinal que foi feito com o sinete de Deus na testa de algumas pessoas? Essas pessoas vão ser poupadas. Outras pessoas vão estar em refúgios.
Amém? E eu creio que nós precisamos realmente estar muito conectados com essas mensagens do livro de Apocalipse, porque está muito próximo de tudo isso acontecer. E muitas pessoas, no desespero, não vão nem ler essa mensagem. Vão se desesperar, vão deixar o medo, a ansiedade dominar, vão até... Tem coisas aqui que é importante, gente, a gente saber. Lá no próximo áudio, a gente vai ver que as pessoas vão tentar morrer. Elas vão tentar tirar a sua própria vida, mas não vão conseguir. De tão forte que é essa provação que vai acontecer. E na palavra diz, Jesus mesmo diz lá atrás, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, ele fala, não houve nem haverá nada igual ao que vai acontecer. Tá bom? Precisamos, como igreja, precisamos, como cristãos, como filhos de Deus, estarmos preparados e não com medo destes dias que estão muito próximos de acontecer. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua direção. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir neste momento, por estar nos trazendo revelações, para que nós possamos estar realmente preparados, como aquelas 5 noivas prudentes que estavam ali conectadas a Jesus, a Deus, e que nós possamos, Pai, estar realmente, Pai, tirando todas as distrações que nos impedem muitas vezes de nos conectar a Ti, nos alinhar à Tua palavra, nos sintonizar à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Eu reconheço o Senhor Jesus como meu único, suficiente. Repete comigo. Eu reconheço o Senhor Jesus, o Cordeiro, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Então é isso, pessoal. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto. Compartilhem, pessoal. Compartilhem esse projeto. É importante das pessoas estarem conectadas a essa mensagem, preparadas. Tá bom? Não faça isso só para você. Eu estou fazendo estudo e estou aqui compartilhando com vocês. Tá? Façam o mesmo. Estudem, leiam a palavra, busquem mais revelação de Deus. Não fiquem só com as minhas interpretações. Sempre quando eu tenho uma interpretação, eu falo que sou eu que estou interpretando. Busque revelação, busque o direcionamento de Deus e compartilhe essa mensagem. Tá bom? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.